Pois bem, finalizamos no último mês a série do maior sermão do mundo e também no último domingo tivemos um momento especial, a celebração de um ano da posse pastoral aqui. Minha família e eu estamos muito felizes de estarmos caminhando com os irmãos, vendo o cuidado de Deus em cada detalhe. E o principal motivo de eu estar falando isso é primeiramente para agradecer toda a igreja, agradecer todos os irmãos, cada mensagem de carinho, cada demonstração de carinho que foi feita aqui na igreja, mas acima de tudo glorificar o nome de Deus, porque se não fosse por Jesus, nada disso estaria acontecendo, nada disso seria possível, e que possamos continuar como igreja no centro da vontade do Senhor Jesus. E nós finalizamos então a exposição do maior sermão do mundo e vamos começar hoje, na verdade, uma pregação acerca de Jesus. E nós vamos falar sobre o homem que marcou a história, que dividiu a história entre antes dele e depois dele. Então o tema da mensagem de hoje é que ele cresça. Que Cristo possa crescer e que nós venhamos nos diminuir diante da grandeza do Senhor, né? Nós vamos refletir acerca de alguns textos bíblicos, então eu encorajo a você a permanecer a sua Bíblia aberta ou ligada, porque enquanto eu estiver lendo o texto, vocês precisam confirmar se eu estou sendo fiel ao texto. Isso é muito importante. Que ele cresça é baseado no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 3, no verso 30. Quero que todos os irmãos possam acompanhar junto comigo, já está projetado aí. E o texto de hoje, ele é bem específico, que diz assim: que ele cresça e que eu diminua. E nós vamos ver do porquê que João Batista faz essa exclamação, dizendo para Jesus crescer. Porque quando nós lemos esse texto, nós começamos a refletir ter a seguinte percepção: como que Jesus vai crescer? Será que Jesus é pequeno, precisa crescer? Será que nós somos capazes de fazer Jesus grande, assim como nós cantamos aqui no louvor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido? Nós somos capazes de fazer Jesus grande? Então hoje nós vamos refletir especificamente sobre esse texto do Evangelho de João, onde ele diz que ele cresça e que eu diminua. Vamos orar mais uma vez nesse momento? Feche seus olhos. Querido Deus, maravilhoso Pai, rendemos graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Obrigado porque o Senhor se faz presente. Ao longo desse culto, já oramos pelas crianças, tivemos um momento de testemunho de milagres vividos, apresentação de criança, momento dos louvores, e agora, Senhor Jesus, a ministração da Tua palavra. Abra, Pai, o nosso coração, abra os nossos ouvidos, que tudo que eu disser e chegar até os ouvidos dos irmãos que aqui estão, que o Espírito Santo possa levar até o coração, que haja transformação de vida, que haja transformação de caráter, que haja restauração de relacionamentos, Pai. Eu te oro agradecido porque eu tenho a plena convicção de que o Senhor se faz presente aqui. Muito obrigado, Jesus. Eu te oro assim agradecido no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pois bem, que ele cresça e que eu diminua. Vamos fazer o nome de Jesus grande, né? Nós sabemos que João o Batista, o nome da nossa igreja é Batista, então vocês já estão percebendo por que o pastor quis falar sobre João o Batista, aquele que batizava, né? Mas João o Batista, ele não é o João que escreveu o Evangelho. O João que escreveu o Evangelho é outro João, é um discípulo de Jesus. João o Batista, que diz essa frase, na qual o João que escreveu o Evangelho narrou, colocou de escrita, ele dedicou toda a sua vida para Jesus Cristo. Isaías, no capítulo 40, no verso 3, há uma profecia de um homem que viria falar sobre Jesus, preparar o caminho e seria a voz que clamaria no deserto. Esse homem é João Batista. João Batista, esse homem, é o homem que batizou Jesus. É o homem que, enquanto batizava nas águas, viu Jesus caminhando, vindo em sua direção e fez a mais linda exclamação que a Bíblia pode nos mostrar, que é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
João Batista, o homem que entregou genuinamente a sua vida para Jesus, desde o ventre da sua mãe. Porque quando ele ainda estava na barriga da mãe, e Maria vai se encontrar com a mãe de João, o ventre da mãe tremeu. Então ali João já tinha um entendimento, mesmo que de forma inconsciente, o direcionamento e o chamado para a vida dele. Então João, muito novo, começa a clamar no deserto, dizendo: raça de víboras, arrependam-se. Imagina só se João Batista estivesse hoje pregando aqui para nós. Quem seria da igreja de João? Levanta a mão. Estou brincando, não precisa levantar a mão. Mas quem estaria pronto para ouvir o que João está dizendo e seguir a Jesus, e ser discípulo do próprio João? Em 2 Timóteo tem quando Paulo escreve para aquele jovem pastor, tem uma das frases mais emblemáticas, aonde ele diz assim para Timóteo: Timóteo, persevera como pastor. Essa é a segunda carta que eu escrevo para você. Entenda, Timóteo, que vai chegar um tempo que as pessoas vão ouvir a palavra de Deus, mas vão ficar como se tivesse comichões nos seus ouvidos. Eles não vão querer ouvir a verdade. Eles não estão nem aí para a verdade. Eles vão atrás, Timóteo, de palavras que venham inflar o seu ego, que venham inflar a sua vontade, que venham suprir a sua necessidade. Vai chegar um tempo, Timóteo, que você vai pregar a verdade e as pessoas não vão querer a verdade. Só que o próprio João, no capítulo 14, narra que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando nós abrimos mão de ouvir genuinamente a verdade, nós estamos dizendo o quê? Nós não queremos ouvir a Cristo. Nós não queremos ouvir o que Cristo tem a nos oferecer. E nessa noite nós vamos ver o que Cristo de fato tem a nos oferecer. João Batista, ele começa o seu ministério pregando, batizando, e ele tinha alguns discípulos. Sabemos que Jesus começa oficialmente o seu ministério aos 30 anos de idade. Ele oficialmente começa fazendo um milagre, depois ele começa a curar, ele começa a falar para as multidões, ele fala no Sermão do Monte, igual nós narramos aqui ao longo dos últimos 5 meses, incansavelmente, expositivamente, versículo a versículo, sobre o que Jesus falou, até que nesse momento, há então essa exclamação: o importa é que ele cresça e que eu diminua. Por que João fala isso? Porque depois que João batiza Jesus, e João fala: ei, eu não sou digno nem de te desatar as sandálias, como que eu vou te batizar? E aí Jesus olha para ele e fala assim: mas é necessário que eu faça, que eu cumpra, para que os outros façam também. Então, se você tem dúvida acerca do batismo, entenda: se até Jesus batizou, por que não eu? Por que não você? E se você ainda não tomou essa decisão, se você ainda não desceu as águas, se você ainda não testemunhou publicamente a sua fé, há oportunidade. Teremos um batismo aqui na nossa igreja nos próximos 2 meses. Me procura no final do culto, que nós faremos um batismo em a sua oportunidade. Já temos 6 candidatos ao batismo. Que em breve vamos começar uma classe com o querido pastor Levi, que é um dos anciãos, um elder da nossa igreja, que com muita maestria no último ano conduziu uma classe de 11 pessoas que se batizaram. Então, se você ainda deseja dar mais esse passo de confirmação da sua fé em Jesus e dizer publicamente que Ele é o Senhor da sua vida, me procure, que eu quero ter o privilégio de te batizar. Então João batiza Jesus, e após mergulhar e levantar, então, os discípulos de João, algum deles falaram assim: eu queria seguir Jesus. E João falou: não tem problema, eu vim só preparar o caminho, eu vim só preparar aqui todo o terreno, mas é Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, que eu estou investindo tudo que eu sou, tem tudo a ver com Ele, Jesus, não tem nada a ver comigo. O tempo passa, Jesus começa o ministério, começa a pregar, começa a batizar. Se bem que mais à frente nos evangelhos, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus batizavam, e não ele. Mas o grupo na qual Jesus liderava estava batizando, e aí alguns discípulos de João chegam para ele e falam assim: João, você não sabe o que está acontecendo. Aquele camarada lá, o Jesus, ele começou a batizar e tem um monte de gente seguindo ele. Opa! João naquele momento poderia pensar assim: puxa vida, eu batizei Jesus e agora ele está querendo fazer aquilo que eu estou fazendo? Por que o pastor Fernando está falando isso? Porque às vezes Cristo nos chama para um propósito específico, na qual nós até estamos fazendo de maneira intensa,
de maneira específica, estamos fazendo muito bem. Mas sempre tem alguém para chegar, seja com palavras doces, ou seja com palavras intencionais. Você estava fazendo isso, mas já tem gente lá. Só que João entendia claramente qual era o papel dele. João sabia quem ele era. João já tinha falado antes, se vocês lerem o Evangelho, ele fala assim, eu não sou o Cristo. Ele fala, quem é você? Você é Elias? Você é o Cristo? Você é o Messias? Ele, não, eu não sou nada disso. Eu sou simplesmente a voz que clama no deserto. Então, quando os discípulos de João chegam para ele e faz esse questionamento, ele diz assim para os seus discípulos, ninguém pode oferecer nada para outras pessoas se primeiro não tiver recebido do céu. Falando numa linguagem mais específica para nós, Jesus só está fazendo isso porque Ele é o próprio Deus, porque Ele recebeu diretamente do Pai. Ele tem autoridade para fazer isso, e eu não sou nada perto de Jesus. João anula totalmente a vida dele para que Cristo fosse evidenciado. João tinha um entendimento do porquê que ele nasceu. E às vezes eu olho no século 21, em 2026, tantas pessoas vivendo sem ter um entendimento do porquê que está vivo. Ou porquê que tem fôlego. É porque ainda não teve a oportunidade de ter um encontro genuíno com Cristo e saber que a função que todos nós temos é glorificar o nome de Deus. Seja no púlpito pregando como o pastor Fernando, ou seja na construção trabalhando, ou seja na limpeza, ou seja na empresa, aonde quer que o Senhor lhe plantar, te colocar, é para glorificar o nome dEle. E quando as pessoas olharem para você, ver a excelência que você tem servido, ver o amor que você tem se dedicado, ver a sua fidelidade, a sua honestidade e falar, você é uma pessoa boa, você vai olhar para essa pessoa e falar assim, isso é Jesus que habita no meu coração. Eu só consigo agir dessa maneira porque Cristo primeiro vive dentro do meu coração, porque um dia Jesus teve um encontro e a barriga da minha mãe estremeceu e eu fui transformado pelo Espírito Santo de Deus e hoje eu consigo exalar a essência de Cristo. Quando nós temos esse entendimento, tudo que há de bom em nós é Cristo. E tudo que há de mal somos nós mesmos. Nós só conseguimos contemplar, realizar e declarar isso quando verdadeiramente enxergamos Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós entendemos que o mérito é nosso, que a glória é nossa, nós começamos a correr um grande risco de achar que nós, por nós mesmos, somos capazes. Tudo bem. Existem muitos ímpios, pessoas ateus que não acreditam em Deus, que são bem-sucedidos financeiramente. Mas eu não estou falando sobre riqueza material. Eu estou falando sobre uma riqueza espiritual na qual só Cristo é capaz de te dar. Somente esse que transformou e impactou a vida de João Batista é capaz de fazer na sua vida. Quando eu volto para o texto, enquanto eu estava estudando sobre essa mensagem, eu sempre falo assim, Jesus, salta aos meus olhos, mostra-me, Senhor, os detalhes por detrás desse texto. Me mostra o que genuinamente, Senhor, atrás do que está dizendo, convém que ele cresça. Porque o convém, nós estamos habituados com a palavra, isso é conveniente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando nós vamos para o grego e fazemos uma análise morfológica, etimológica da palavra aqui, o autor, João, está dizendo que convém não é talvez que ele cresça, não. Que ele cresça é uma afirmativa, que Jesus cresça, que ele seja conhecido por todos, que o amor, que a soberania dele seja apresentado a todos. Entendam que o reino de Deus é um reino muito organizado. Não há bagunça no reino dos céus. Não há dúvidas. Nós temos o Deus Pai, que é o Criador sobre todas as coisas. Nós temos Jesus Cristo, aquele que é o único capaz de salvar a nossa vida. Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. E nós temos o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos convence do pecado, aquele que quando Cristo foi assunto aos céus, ele diz assim, eis que deixo convosco o Espírito Santo de Deus, que estará com vocês todos os dias. E é por isso que eu sempre afirmo que nós servimos a um Deus transcendente, ele transcende todas as coisas. Olha para o universo, tudo muito grande, ele é muito maior do que isso. Pessoas
me questionam, quando Jesus voltar, como que todo olho verá e toda língua confessará? Como, pastor? Porque o planeta Terra, na qual nós vivemos, é minúsculo na palma da mão dele. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é soberano. Gênesis, no capítulo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando nós lemos no português, nós não conseguimos perceber a riqueza dentro desses versículos iniciais. Mas no hebraico, diz assim, Bereshit bara Elohim. Nós temos o entendimento de que Deus, no hebraico, é Eloi. Mas no princípio, aí, Bereshit bara Elohim, a terminação in, mostrando a pluralidade do Deus na qual nós servimos. Não é que nós servimos vários deuses, nós servimos um Deus, Deus Pai, que se manifesta em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Essa é a trindade apresentada para nós. Cada um com a sua função. Esse Deus é transcendente. Amanhã vai chegar para nós, mas ele já está lá. O ontem para nós já passou, mas ele ainda está lá. O agora, ele se faz presente aqui. Mas Efésios, o apóstolo Paulo faz uma narrativa que faz com que a nossa crença seja diferente de todas as outras. Porque o nosso Deus, além de ser grande, soberano sobre todas as coisas, ele é um Deus pessoal. A Bíblia diz que ele é um Deus imanente, ou seja, está dentro de cada um de nós. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, diz que quando nós aceitamos Cristo, ou Ele nos aceita, automaticamente, naquele momento, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro do nosso coração. Então é acerca desse Deus que eu estou falando nessa noite. É esse Jesus que um dia transformou a minha vida e que é capaz de transformar a sua. E se você é uma vida transformada por Cristo, você tem o desejo, a necessidade de em tudo que você fizer, você fazer com que ele cresça. Fazer com que ele cresça. E aqui eu quero abrir um parênteses. Dentro desse parênteses eu quero colocar o seguinte comentário pessoal. Antes de você começar a servir Jesus, fazer qualquer coisa que seja para Ele, seja aqui no louvor, seja na bateria, seja pregando, seja limpando, seja no som, qualquer coisa, primeiro o diabo vai falar assim para você: você não é capaz. Você não tem capacidade nenhuma de fazer aquilo que os irmãos estão fazendo. Você não tem capacidade de conduzir um encontro de oração, você não tem capacidade de conduzir um grupo de estudo bíblico, você não tem capacidade. A primeira coisa que o diabo vai colocar na sua mente é isso. Porque eu tenho a plena convicção de que enquanto eu estou falando, existem pessoas aqui dentro desse culto, desse momento aqui, que está dizendo assim: Senhor, eu quero fazer mais por Ti. Eu quero de fato entregar minha vida para o Senhor. Eu quero que através da minha vida o Senhor venha crescer, ser conhecido. Mas o inimigo vai começar a dizer que você não é capaz. Quando você vencer essa barreira, quando você ultrapassar essa linha, eu sou capaz em Cristo Jesus, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, no capítulo 13, essa é a narrativa do apóstolo Paulo. E você dá um passo de fé e começa a servir ao Senhor, e começa então a trabalhar para a casa dele, para que a igreja continue progredindo. E quando o sucesso chegar, que a igreja começar a progredir, que o seu trabalho, as pessoas de fato enxergarem a Cristo, e as coisas estiverem acontecendo, vão ter pessoas que vão chegar e vão falar assim: nossa, você é muito bom. Nossa, você realmente é diferenciado. Tudo isso que está acontecendo é por causa de você. E aí é o segundo perigo que nós sofremos. O primeiro é de não dar o passo com medo de não ser capaz. E o segundo é depois que você dá esse passo de fé, começa a trabalhar, as coisas começam a acontecer, e você pegar essa glória e trazer para dentro do seu coração. E aí o inimigo começa a dizer assim: se você não estiver fazendo, não vai dar certo. Se você não fizer, vai ficar ruim. Se você não pregar, o culto não vai ser isso que está acontecendo. Se você não cantar, não vai ficar bonito. Por quê? De todas as maneiras o inimigo quer nos destruir, quer nos derrubar. E aí é um momento que o nosso coração precisa estar em Cristo e dizer assim: que Ele cresça, que Cristo cresça. Tudo que você vê de bom em mim é Cristo.
E tudo que você vê de mal, aí sim, sou eu mesmo. Que pela infinita bondade e misericórdia do Senhor, Ele ainda me usa. Ele me usa para que vidas possam ser impactadas. Ele me usa para que vidas possam ser transformadas. E eu não estou falando só de pregação aqui no púlpito. Eu estou falando do discipulado no dia a dia. A sua vida de entrega no dia a dia. Aonde o pastor não pode ir, é as ovelhas que vão para falar do amor de Jesus. A maioria das pessoas que aqui estão, não vieram à igreja por conta do pastor Fernando. Foi porque alguém convidou. Foi porque alguém falou assim, vamos lá na igreja, vamos nos relacionar. E assim é o corpo de Cristo. Porque discípulo faz discípulo. E é uma cadeia que não tem fim. Até que Jesus venha, até que Ele venha, nós faremos isso. Então, quando eu olho, eu vejo que o convém é muito além de conveniência. É porque é necessário que Cristo cresça. Então, a função do reino de Deus, como eu estava dizendo, o Deus Pai, o Criador, Jesus Cristo, que veio, morreu por nós, o Espírito Santo, e nós. Quem aqui está comigo ainda? Por gentileza. Eu sei que estou dando muita ênfase nisso, mas é necessário. E o que eu estou dizendo? Qual é a nossa função nisso? Propagar o Evangelho. Falar do amor de Jesus. Essa responsabilidade e esse privilégio é meu e seu. Nosso. Os anjos gostariam de fazer, mas não podem. Essa é uma função nossa, minha e sua. Caminhar com outras vidas, visitar, mandar uma mensagem. Está tudo bem? Posso orar por você? O que eu posso fazer, meu irmão, para caminhar juntamente contigo? E isso é refletir a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. O crescer, eu já disse, não é que Jesus precisa ser grande, porque Ele já é soberano sobre todas as coisas. O Evangelho de João, no capítulo 1, diz assim, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Tudo o que foi feito por meio dEle. Nada do que foi feito poderia ter sido feito se não fosse por Ele. Ele, Jesus. Nós não temos condição nenhuma de tornar Jesus grande, mas nós temos o privilégio de ser instrumento de Jesus para falar do amor dele para as nações. Em Jerusalém, na Judéia e os confins da terra. Nós somos os confins da terra. Nós estamos aqui para continuar a obra que ele começou. Um outro homem que Cristo me trouxe à memória enquanto eu estava preparando essa mensagem foi o apóstolo Paulo. Enquanto eu estava estudando, meditando nesse texto, para de fato dizer que tudo que tem acontecido na nossa igreja é misericórdia de Jesus Cristo, é soberania de Deus no nosso meio, é a misericórdia dele através de nós, Cristo me trouxe também à memória o apóstolo Paulo. Um homem piedoso, mas que no início da sua vida andava em caminhos tortuosos. Um homem que não queria nem saber de Jesus, era um perseguidor de cristãos. Então, se você, por pior que seja o pecado que você tenha cometido, tenha um entendimento de que há jeito para você, há salvação. Cristo morreu também por você, para que Ele pudesse usar a sua vida. E não tem nada nesse mundo maior do que o amor de Jesus pela sua vida. Porque onde abundou o pecado, ou seja, aonde teve muitos pecados, superabundou a graça. Teve muito mais graça, muito mais perdão, muito mais amor pela sua vida. Não importa qual seja o tamanho do problema ou do pecado que você cometeu. O que importa é saber que há um Deus soberano sobre todas as coisas que está aqui nessa noite para te amar de uma maneira que você nunca foi amado antes. E o apóstolo Paulo provou desse amor. Aquele que perseguia, teve um encontro com Cristo. Ficou cego por 3 dias. E depois que voltou da sua cegueira, ele entendeu perfeitamente qual era o seu propósito. Propagar o evangelho, plantar igrejas. Falar do amor de Jesus. E aí então ele vai plantar a igreja numa cidade chamada Corinto. Ele pega a embarcação e na sua viagem missionária começa a pregar o evangelho, chega num lugar igual aqui, abre a Bíblia e começa a pregar. Começa a falar que só Jesus salva, lê o Antigo Testamento, na verdade tinha em memória, porque não conseguia carregar a Bíblia como nós carregamos hoje. E ele planta uma igreja em Corinto. Assim como essa igreja aqui foi plantada há 4 anos e meio atrás, Paulo também planta uma igreja em Corinto. Mas o chamado dele é continuar de maneira missionária plantando outras igrejas. Então ele deixa um pastor em Corinto e vai para a sua viagem missionária. Por um período, quem ficou cuidando da igreja foi um jovem chamado Apolo. E ele estava lá na igreja conduzindo, pastoreando, e aí começou a ter dentro da igreja do Corinto o quê? Uma discussão.
começou a ter ali, eu não concordo muito com o que Apolo está fazendo, não. Eu concordo mesmo, é o que Paulo estava fazendo. E aí uns irmãos estavam falando assim, eu sou ovelha do Paulo. E o outro, não, mas eu sou ovelha de Apolo. Paulo nem está aqui, Paulo foi embora. Só quem está agora é Apolo. E começou a ter esses conflitos dentro da igreja, lá em Corinto. Aí o apóstolo Paulo toma conhecimento disso. Quando ele toma conhecimento, o que ele faz? Escreve uma carta. Ele escreve uma carta para a igreja dizendo assim, igreja, para com essa confusão. E isso aconteceu só lá na igreja de Corinto, irmãos. Hoje em dia isso não acontece mais, a gente sabe disso, né? Isso ficou lá. Hoje em dia não tem esse tipo de situação mais nas igrejas. E aí o que acontece? Paulo escreve um texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, o verso 5, 6 e 7. Aqueles que ainda estão com a Bíblia aberta, como eu disse, ou ligada, vai poder acompanhar comigo, que diz assim, quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí Paulo fala assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus que dá o crescimento, é dele todas as coisas. Paulo nesse momento ele podia, não, eu sou o bispo geral de todas as igrejas e é eu que governo mesmo. Tudo que for decidir aí tem que passar por mim. Paulo podia nesse momento falar assim, não, eu quero expandir e ter centenas, milhares de igrejas. Nada contra quem tem, eu estou dizendo o pensamento de Paulo acerca disso. Mas Paulo vira e fala assim, não, para com isso, gente. Para. Eu plantei a igreja, Apolo está regando, está dando aí, mas o crescimento vem de Jesus Cristo. Uma igreja plantada, enraizada, saudável em Jesus Cristo, ela vai crescer, vai ter novos membros, nós vamos conhecer pessoas que vão trabalhar para a glória dele, vão chegar pessoas com casamento destruído e vai ser restaurado, vão chegar pessoas que não servem a Deus, vai ter um encontro genuíno com ele aqui, vai se batizar e nós vamos testemunhar, mas nada disso é por nós. Lembra no início, onde eu alertei vocês sobre duas questões? A primeira delas, que não, você não é capaz. E a segunda, depois que acontecer, é tudo por sua causa. Lembra? Então aqui Paulo já está ciente disso, desde o início. E ele fala assim, podem parar com isso. Não tem nada a ver comigo e nem nada a ver com Apolo. Tem tudo a ver com ele, com Cristo. O soberano Deus sobre a nossa vida. Praticamente todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve tem uma narrativa dele acerca dessa consideração. Filipenses, no capítulo 1, ele diz assim, minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre, e também agora, Cristo será engrandecido onde? No meu corpo, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A mesma declaração que ele faz a Gálatas 2, no capítulo 20. Agora, Paulo, não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo era um tanque de bênção, aonde as bênçãos do Senhor inundava aquele tanque de tal maneira que ele transbordava a presença do Senhor Jesus. E aonde ele estava, vidas eram transformadas, não por conta do Paulo, porque ele era só o tanque, mas por conta de tudo que ele armazenava de Cristo. E Cristo tem nos trazido a reflexão nessa noite de que o que nós estamos armazenando dentro de nós? Nós estamos armazenando dentro de nós angústia, nós estamos armazenando dentro de nós falta de perdão, nós estamos armazenando dentro de nós raiva, contendas, ou nós estamos armazenando dentro de nós o Espírito Santo de Deus, para que onde nós estivermos, nós possamos transbordar da presença dEle, ao ponto de contagiar as outras pessoas. Meu Deus! Quando eu olho para a Bíblia, eu olho que esse Cristo, é Ele que está presente no nosso meio. O Cristo que comissionou, sustentou João. Paulo, hoje é o Cristo que tem comissionado e sustentado a nossa igreja aqui, a continuar perseverante, e não para por aí. No capítulo 3 ainda, do livro de Filipenses, ele diz assim no verso 7, mas o que para mim era lucro,
Isso eu considerei como perda por causa de Jesus Cristo. Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, Jesus, eu perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a tua presença, que é Cristo dentro de mim. Paulo abre mão da sua reputação. Quem era Paulo? Fariseu. Um homem bem-sucedido, um homem que estava na classe, financeiramente falando, estabilizado. Estava tudo bem com ele. A única coisa que ele fazia a mais era perseguir os cristãos, né? E aí o que acontece? Deus tem um encontro, ele abre mão de tudo isso para servir a Jesus, para falar do amor de Jesus. O que Deus tem te pedido para abrir mão para que você possa servi-lo genuinamente e falar do amor dele? Você não precisa saber todas as coisas como o apóstolo Paulo. Olha eu aqui. Eu não chego nem aos pés do apóstolo Paulo, nem 1% do que ele foi, mas pela infinita misericórdia de Deus, ele tem usado a minha vida para falar da parte dele para a noiva dele, na qual eu faço parte. O apóstolo Paulo abriu mão de tudo aquilo que ele estava vivendo para fazer com que Cristo se tornasse conhecido. 13 livros do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Cartas à igreja, cartas pessoais, cartas inspiradas por Deus, que servem hoje como cartas de transformação para a nossa vida. Quando eu vejo para João, João reconhece Cristo soberano sobre a sua vida. Cristo deve ocupar o primeiro lugar na sua vida, como foi na vida de João Batista. E eu tenho a plena convicção de que enquanto eu estou falando, pode surgir pensamentos assim. Mas você tem que trabalhar, você tem que cuidar dos filhos, e de fato você precisa fazer todas essas coisas. Todas essas coisas que ficarão aqui nessa terra. Sim, todas essas coisas que vão ficar aqui. E isso é a verdade que ninguém quer ouvir. E que é duro para mim também falar. Porque eu não quero ser aqui um João Batista, ou talvez até quero, mas de uma maneira no século 21. Mateus no capítulo 6, no verso 33, nos diz que busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quando Jesus vem, irmãos, ele vem para instituir o reino dele. Nós já fazemos parte hoje do reino de Deus. E qual é a nossa cooperação para o rei? Nós estamos nos curvando diante do rei? Nós estamos sendo bons súditos diante do rei? O rei Jesus? Assim como Paulo foi, como João foi. Pode ser que o seu chamado não seja clamar no deserto, mas o seu chamado possa ser discipular o seu vizinho. Pode ser que o seu chamado seja refletir o amor de Jesus para o seu colega de trabalho. Pode ser que o seu chamado seja refletir o amor de Jesus para o seu colega da faculdade, da escola. Não começa como Paulo não, começa igual o pastor Fernando, um a um aqui, de pouquinho, e aos poucos Deus vai te capacitando. Estou chegando já para o final da nossa mensagem, já estou caminhando para o final, para que todos nós possamos ter o entendimento de que Jesus precisa ser evidenciado na nossa vida. Quanto mais conhecemos, nos entregamos, nos dedicamos a Cristo, menos buscamos a nossa própria glória, menos temos a necessidade de sermos reconhecidos, menos temos a necessidade de sermos parabenizados, menos temos a necessidade de sermos paparicados, né? É uma palavra esdrúxula, eu sei, mas é usual, digamos assim. Quanto mais próximos de Cristo, menos nós precisamos dessa coisa. O próprio apóstolo Paulo, no capítulo 4 ainda da carta aos Filipenses, ele diz assim, eu não sei se eu vou morrer aqui na cadeia, ou se eu vou sair, ele estava preso, ou se eu vou sair para continuar pregando o evangelho. Aí ele mesmo interage com ele fala assim, mas pensando bem, se eu morrer, eu vou estar com Cristo, muito melhor para mim. Só que por outro lado, se eu viver e aonde eu estiver, seja na cadeia ou fora, eu vou pregar o evangelho, eu vou falar do amor de Jesus, eu vou alcançar mais vidas para Jesus, eu vou tornar Jesus conhecido. Eu vou tornar Jesus conhecido. Ele não morre naquela ocasião, ele sai, continua pregando o evangelho, e nós devemos muito a esse homem. Quando chegarmos lá no céu, vamos falar, o evangelho chegou até nós, porque você se permitiu ser usado como instrumento. Mas o evangelho só chegou até nós por causa de Paulo? Não, porque Deus ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Privilegiado foi Paulo de se prontificar para o reino de Deus. O que eu estou dizendo para vocês?
Se você se prontificar a servir, a falar do amor de Jesus, o privilégio vai ser seu. Agora, se você não se prontificar, Deus vai usar outro, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu estar aqui pastoreando pelas minhas próprias condições? Nenhuma. Não tenho capacidade nenhuma. Mas eu disse sim para Jesus. E o que Cristo espera de você é a mesma coisa, para que Ele cresça, para que o nome dEle seja conhecido. Quanto mais Cristo cresce em nós, menos o nosso eu, ou melhor dizendo, o nosso ego domina sobre nós. A certeza de engrandecer o nome de Jesus e fazer a sua vontade nos permite viver uma vida isenta de julgamentos e elogios. Porque uma vez que você está servindo a Cristo genuinamente, seja o elogio sobre a sua vida, ou seja a crítica, é indiferente, é o que Paulo fala. Porque o que me importa é agradar a Deus, é fazer a Deus, é para Ele, de todo o meu coração. E aqui mora também um perigo. Já estou caminhando para o final, onde as pessoas falam assim, o único que me julga é Deus. Gente, pelo amor de Deus, se você já falou isso, começa a orar a Jesus pedindo misericórdia no julgamento dele sobre a sua vida. Eu não conheço você no pessoal, mas eu tenho a plena convicção de que se não for misericórdia de Deus, não é capaz de obter a salvação. E o texto continua nos dizendo que Ele cresça, importa, convenha que Ele cresça e que eu diminua. Ele quem? Jesus, o alfa, o ômega. Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim de todas as coisas. Esse Jesus que eu estou pregando, que eu estou falando para vocês, é o que transforma vidas, é o que restaura casamentos, é o que salva os nossos filhos, é o que fez com que nós estivéssemos aqui nessa noite, nesse encontro intencional. É Ele, tudo foi feito por Ele, por meio dEle e para Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele reflete a glória de Deus, Ele é o Imago Dei. Cristo, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, em forma de homem, se humilhou, veio até aqui nessa terra para cumprir um propósito específico, que foi morrer na cruz do Calvário, para que cada um de nós tivéssemos a verdadeira vida. Ele é o próprio Deus, Ele não usurpou do seu direito de Deus. Ele se humilhou. Ele veio aqui, caminhou com nós, se entregou para que pudéssemos ter vida. E eu trago à memória mais uma vez, tudo que há de bom em mim e em você é reflexo de Jesus. E tudo que não é bom que há em mim e em você é onde Cristo ainda não conseguiu habitar. Não porque Ele não possa, mas porque você por algum motivo quer assumir o controle. Entregue o controle para Cristo. Deixe Ele governar a sua vida, assim como Ele governou a vida de João Batista, a vida do apóstolo Paulo. Ele te convida nessa noite a se entregar genuinamente a Ele. E pode ser que você não tenha se entregado genuinamente a Cristo ainda, mas nessa noite você tem a oportunidade. A nossa igreja vai estar orando nesse momento, feche seus olhos. E se você precisa, se você sentiu através dessa mensagem, que Deus está te convidando, te encorajando, te estimulando a servi-lo genuinamente, a tomar a decisão de se batizar, a tomar a decisão de fazer publicamente a declaração da sua fé em Cristo Jesus, nesse momento você tem a oportunidade. Você tem a oportunidade de fazer um sinal com a sua mão, enquanto a igreja está em oração. Está com seus olhos fechados. Se você hoje, pela primeira vez na sua vida, decidiu servir genuinamente a Jesus Cristo, faça um sinal com sua mão e nós vamos caminhar juntos. Eu oro para que nessa noite vidas sejam de fato restauradas. Pode ser que um dia você tenha aceitado fazer a vontade de Cristo. Enquanto eu falo, igreja, esteja em oração para que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando, encorajando pessoas a tomar essa decisão. Pode ser que algum dia você fez um sinal com a sua mão, ou você veio aqui na frente, dizendo que iria servir a Jesus, mas no decorrer da história você tenha se perdido. E Cristo hoje está te dando a oportunidade de, mais uma vez, firmar um compromisso com Ele. Não perca a oportunidade do encontro dessa noite, pode ser que seja a sua última oportunidade. Venham caminhar conosco como igreja,
venha ser igreja. Permita que o Espírito Santo trabalhe em você, mas também através de você. Continue orando nesse momento, enquanto nós estaremos cantando o refrão de uma canção que declara exatamente isso que nós estamos aprendendo nessa noite. Começa a dizer: Jesus, inunda o meu ser, transforma tudo que eu sou. Por favor, Pai, aqui agora diante da Tua presença, nós vimos, ó Deus, que o diabo até tentou parar João Batista, mas João Batista não se rendeu. Nós vimos, ó Deus, que o inimigo tentou parar também o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo não se rendeu, ele continuou perseverando, Pai. E eu tenho a plena convicção de que nessa noite o inimigo vai tentar parar muitas pessoas, mas não vai conseguir, porque eu estou falando, ó Deus, para uma multidão de pessoas que está com o coração firmado em Ti e que tem o desejo de Te servir genuinamente e fazer o Seu nome conhecido, em fazer o Seu nome grande, em tornar, ó Deus, o Seu nome conhecido até os confins da terra. O Senhor está despertando nessa noite, Pai, o desejo no coração de pessoas aqui a se entregarem verdadeiramente para o Senhor. No nome santo de Jesus, Pai, pedimos que o Teu Santo Espírito continue no nosso meio. E nada, Pai, venha tirar a nossa atenção. Porque esse culto aqui é para Ti, Jesus. Se não é para o Senhor, não tem sentido nenhum estarmos aqui nessa noite. Os holofotes aqui estão voltados para o Senhor. Tudo que estamos vivendo é para a Tua glória. Que o Senhor cresça e que nós venhamos nos diminuir a cada dia mais e mais. Dono dos meus dias, aleluia, Senhor. É pelo Senhor, Pai. Nós queremos investir a nossa vida no Senhor. Tudo nós consideramos como perda para ganhar o Senhor. Dono dos nossos dias, todos os dias, Pai. E nós temos a plena convicção de que o Senhor virá. Soberano, o Senhor virá. Aleluia, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque nessa noite o Senhor tem despertado, ó Deus, pessoas a Te servirem genuinamente e a declarar que é para o Senhor que eles estão investindo a sua vida, Pai. O encontro dessa noite nós temos a plena convicção de que o Senhor tem transformado, ó Deus, vidas, famílias, ó Deus, a dedicar tudo ao Senhor, porque tudo é para Ti, tudo é para a honra e glória do Teu nome. E nós cremos, ó Deus, que através de nós, a Tua bondade, ó Deus, nos alcança para que outras vidas sejam alcançadas. Porque nós cremos, ó Deus, que o Senhor virá. O Senhor virá, ó Deus, para nos resgatar. O Senhor virá para nos buscar novamente, ó Deus. E é por isso que estamos firmando esse compromisso contigo nessa noite, Pai. No nome santo de Jesus, não permita que saiamos daqui da mesma maneira que nós entramos. Aleluia, Senhor. E o governo está nele. Ele traz consigo a sua recompensa. Aleluia, Senhor. Tudo é por Ti e para Ti, Deus. E aqui ainda diante da Tua presença, aqueles que decidiram firmar esse compromisso com o Senhor, mesmo que em silêncio, eu tenho a plena convicção, Pai, de que a partir de hoje irão viver uma vida completamente diferente, com um desejo de tornar o Senhor grande, com um desejo de tornar o Seu nome conhecido, Pai.
No nome de Jesus eu consagro a Ti esse culto, eu consagro a Ti esse momento, agradecido a Deus porque o Senhor se faz presente aqui. Eu oro, Senhor Jesus, abençoando a semana desses irmãos, no nome santo de Jesus, que eles possam ter uma semana, ó Deus, abençoada na Tua presença, que seja uma semana, ó Deus, onde eles possam enxergar a oportunidade de falar do Teu amor, a oportunidade, ó Deus, de exalar a Tua essência. Pai, aqueles que têm, ó Deus, sentido uma dificuldade de fazer isso, encoraja-os, ó Deus, dê a eles estratégias. No nome santo de Jesus, que possamos ser conhecidos como uma igreja que genuinamente, ó Deus, propaga o Teu Evangelho. Que o amor de Deus Pai, que a graça do soberano Filho e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja. No nome santo de Jesus, amém, aleluia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor.